Não é novidade pra ninguém. Todo mundo já teve esse sentimento de solidão, pelo menos em algum momento na vida. Algumas pessoas sentem com mais frequências e algumas pessoas sentem a solidão relacionada com algum contexto que elas vivam. Eu fui dar uma pesquisada para entender exatamente o que é solidão, porque estar sozinho, por exemplo, nem sempre traz essa sensação de solidão, né? Às vezes a gente tá sozinho, mas tá bem, curtindo a nossa própria companhia. E às vezes também a gente tá com muita gente, mas tá infeliz. O que eu encontrei é que existem dois aspectos, né, na experiência da solidão. Um deles é cognitivo, que é esse entendimento de que não é nem que eu não tenha conexões, mas que as conexões que eu tenho não são suficientes, não são muito profundas, né? Como se todas as minhas relações fossem superficiais. Esse é o momento que você fala, eita, esse vídeo talvez seja pra mim, sim, porque a gente sente isso demais, né? Porque na nossa vida não tem trilha sonora. Às vezes a gente tá vendo um filme e quando as pessoas se encontram, toca música. Na nossa vida não acontece isso. A gente fica esperando um grande sinal para nossas relações com as pessoas serem especiais. E às vezes não tem sinal. E elas podem ser especiais mesmo assim, né? O problema com essa questão que as nossas relações não são suficientes tem muito a ver com a forma como o amor é construído na nossa sociedade. O amor tem que ser monogâmico entre duas pessoas, de preferência um homem e uma mulher, brancos, cisgêneros, né? É como se eu só pudesse ser feliz e eu só pudesse ser completo se eu tivesse uma outra pessoa. E por mais que eu acredite que estar sozinho não é a melhor forma, né? De que a gente se excluir não é a melhor forma de se levar essa vida, é muito cruel a gente achar que só pode estar bem quando a gente tiver alguém completando algo que nos falta. E que algo é esse, né? Fala-se muito que existe algo faltando na gente, mas fala-se pouco do que é esse algo. Se é a companhia, então não tá faltando na gente, né? Tá faltando ao nosso lado, tá faltando perto de nós, mas não na gente. Então, por que a gente entende que a parceria, né, que o relacionamento é um problema interno, se ele acontece, né, fora da gente? Nunca vai ser suficiente, tá? Uma pessoa nunca vai ser suficiente também. Todas as nossas demandas a gente precisa tratar com várias pessoas, com vários lugares, com várias experiências. Então, quando a gente tenta salvar esse sentimento de solidão, depositando as nossas expectativas numa pessoa só, às vezes a gente acaba colocando uma carga ali num relacionamento que a gente esperava que fosse nos satisfazer, e assim ele fica muito pesado e acaba agravando o nosso sentimento de solidão. Porque eu tô tentando, tô tentando, tô tentando e a pessoa continua se esquivando. E é justamente essa infelicidade que é o segundo fator da solidão, que é esse componente afetivo, emocional. Porque é isso, às vezes eu não tô na companhia de ninguém, mas eu tô feliz, tô me curtindo, né? Às vezes as relações que eu tenho comigo mesmo, com os meus sonhos, com os meus projetos, naquele momento afastam qualquer tristeza que eu possa ter por estar sozinho. Mas quando a gente tem então essa sensação de que as relações não são suficientes e essa tristeza combinadas, é o que é chamado de solidão. Eu acho muito legal parar, sou nerd, eu gosto de pesquisar as coisas assim e examinar, mas é porque é um sentimento muito comum sobre o qual a gente fala muito pouco. E aí eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar a etimologia das palavras, e eu encontrei que a etimologia de solidão tem a ver com estar só, sem julgamento de se isso é bom ou ruim. E aí eu lembrei da língua inglesa em que a gente tem duas palavras, solitude e loneliness, né? Solitude significa estar sozinho, apenas. E é quase contemplativa a solitude, né? É quase como algo meditativo, de você estar sozinho, tem uma vibe meio positiva. Já por outro lado, loneliness tem mais a ver com essa coisa da solidão, de você não estar bem porque tá sozinho, né? E é muito lindo eles terem duas palavras diferentes que podem trazer esses significados diferentes. No caso do HIV, então, a solidão adquire uma faceta muito particular. Por causa do estigma, é muito comum que as pessoas que vivem com HIV não se sintam confortáveis para ser inteiras. Viver com HIV é algo muito grande e muito pequeno ao mesmo tempo na nossa vida. É muito grande porque descarrega em nós processos emocionais
que podem ser muito poderosos, né? E é muito pequeno porque é só uma infecção no século XXI, em 2018, que tem remédio, né? Que se você tem acesso à saúde, vai ser controlável muito facilmente. Então existe essa ambiguidade, né, do HIV. E aí, quando a gente se depara com estigma, fica meio difícil a gente vencer essa barreira das relações que não são suficientes, das relações que não são tão profundas. Porque eu não quero me aprofundar demais em algo que me é doloroso. Eu não quero me expor pra você com medo de provocar mais dor. E toda dor vem desse desejo da gente não sentir dor, né? Nessa preocupação de a gente não se expor pra não sofrer, a gente sofre por não se expor. Eu acredito que faz parte do ser humano esse desejo de compartilhar. Eu acredito que dividir com os outros nos faz bem. Não acredito que isso seja obrigatório, não acredito que isso deva ser feito dentro de um relacionamento amoroso, um namoro, um casamento, mas eu acredito sim que compartilhar é algo que nos faz bem. E aí a pessoa que vive com HIV, imbuída desse medo do estigma, se vê impedida de compartilhar. E aí vem todos os pensamentos de culpa, né? Porque essa minha solidão, esse meu sentimento ruim, ele tem a ver com uma prática sexual na qual eu não usei a proteção devida, ou talvez eu não tivesse pensado sobre minha proteção idealmente, né? Porque mesmo assumindo que a proteção falha, é esse o estigma que cai sobre a gente, que a culpa é nossa, né? Que eu tava procurando, eu tava sendo promíscuo. Então é muito difícil chegar nessa conclusão de que eu tinha muitas vulnerabilidades sobre mim, eu fiz o melhor que podia naquela época e agora eu vou olhar pra frente. Então vem a culpa de ter me infligido isso e depois vem essa culpa de uma postura que a gente julga covarde, de não contar, de não falar. Muita gente fala isso pra mim: ah, Gabriel, você é muito corajoso de se expor assim. E eu falo que não. Eu não sou corajoso de me expor assim, né? Existe muita coragem em você encarar a dor de se fechar, de não compartilhar com os outros, de não dizer o que precisa, de não se expressar completamente, de não se relacionar com outras pessoas. Encarar essa dor também é muita coragem. No meu caso, mais do que coragem pra me expor, eu tinha um contexto que permitia isso. A solidão nunca me veio porque o estigma nunca me afetou tão fortemente quando eu vejo afetar pessoas que me procuram. A minha relação com a minha mãe não se enfraqueceu por causa do HIV, muito pelo contrário. Minha relação com meu pai ficou mais forte porque juntos a gente ia enfrentar essa infecção. Minha relação com meu namorado, nossa, é uma pessoa pela qual eu tenho gratidão e um amor enorme até hoje, né? Porque juntos a gente passou por muita coisa, mas pra muita gente não é assim. E aí como é que você resolve uma solidão de uma pessoa que tá nesse contexto tão complicado? Essa solidão é tão séria, é tão séria que, para além de todo o componente psicológico, emocional, afetivo, né, da gente, fisiologicamente isso nos atrapalha. Eu conheci pessoas que se mudaram de cidade para não ter que ter o tratamento perto da família. E aí imagina você iniciando um tratamento novo, né, uma realidade nova da sua vida de saúde, e ainda tendo que estar numa nova cidade, com uma nova casa, onde você não conhece ninguém. Olha o tanto que a solidão se aprofunda. A solidão dificulta muito a adesão, esse segredo todo dificulta muito a adesão, e não dá pra gente achar que isso é culpa das pessoas, né? De, então por que não conta? Então por que não fala? Você não pode deixar isso te abater. Não, é uma situação muito complexa. E quanto mais a pessoa vai se cavando nessa solidão, mais difícil é dela conseguir falar abertamente sobre as necessidades de saúde dela. Então é uma consulta que ela perde porque não quer levar um atestado no trabalho, porque tem medo de ser descoberta, porque existem sim casos de pessoas que são demitidas porque vivem com HIV. É um frasco de remédio que ela deixa em casa e não toma naquele dia porque ela ia dormir com o namorado e não queria que ele descobrisse, porque existem sim muitos casos de pessoas que rejeitam e até agridem outras pessoas porque elas vivem com HIV. Então, para adesão, a solidão é um pesadelo. Para além disso, eu encontrei indícios científicos, pesquisas que mostram que a solidão
traz prejuízo para o nosso sistema imunológico. Inclusive, eles fizeram pesquisas em macacos com o vírus da imunodeficiência símia, que é um parente do HIV. E nesses macacos eles perceberam que os macacos entendidos como solitários tinham uma resposta pior ao vírus. Eles supõem que isso também aconteça de forma semelhante em pessoas vivendo com HIV, que o organismo de uma pessoa solitária tenha menos condições de responder à infecção pelo HIV do que de uma pessoa que tem amparo, que tem afeto, que se sente bem relacionada, né, no sentido de ter conexões profundas com as pessoas à sua volta. Porque em humanos inclusivos, eles sabem que isso é real, essa relação entre a solidão e a imunidade com o vírus das vias respiratórias. Então eles já viram isso acontecer na gente, né? Não é só uma questão emocional, é também uma questão fisiológica. Para além disso, a solidão provoca uma piora nos processos inflamatórios. Todo mundo que vive com HIV tem um processo de inflamação crônica no seu organismo, mesmo que ele esteja muito atenuado pelos remédios. Mas tem, né? Esse processo de inflamação crônica está associado a um aparecimento mais frequente de marcas de envelhecimento, como questões cardíacas, por exemplo. Fica muito claro, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, afetivo, quanto do ponto de vista fisiológico e biomédico, que lidar com estigma é sim importantíssimo, não só para a prevenção, como também para o tratamento e para a adesão das pessoas que vivem com HIV. Cuidar da saúde mental de quem vive com HIV é cuidar também da resposta ao vírus. Mesmo que pareça tão indireto, a gente tem evidência científica que mostram que isso é um caminho importante. Eu não sei o que a gente está esperando. Então vamos compartilhar uns com os outros dicas de como lidar com a solidão? Porque todo mundo sente isso, uma hora ou outra. E às vezes a gente desenvolve mecanismos para lidar melhor com isso. Eu, por exemplo, quando estou solitário, venho para o canal ver quantos inscritos eu tenho. Então se inscreve, que se tiver um número maiorzinho eu vou ficar mais feliz. E aí compartilha, porque você pode ajudar outras pessoas. E tem muitos vídeos aqui no canal que podem ajudar outras pessoas. Às vezes você pode fazer parte disso. Vamos junto?